lixão de Brasília, um trabalho marcado pelo sacrifício. O que mais incomoda? Os mosquitos, o fedor é demais. A sujeira é muito grande. Trabalho aqui, a gente trabalha aqui com o material do lixão, né? Trabalho meio difícil, porque o material aqui é muito sujo. Mas é do lixo que elas tiram o sustento da família. Até o fim do expediente, cada trabalhadora enche 8 sacolas de garrafas plásticas, dessas grandes, o que rende R$ 24,00 por dia. Cada bag que você pega, você pensa... Eu penso assim, falar, agora sim, hoje eu vou levar o pão, hoje eu vou levar o que eles comer, assim, lá indo. Tem vezes que eu acho um brinquedo leve, tem vezes que eu já acho um negócio leve. Fala, meu filho, que eu achei, é assim. Foi catar no lixo, que eu conquistei minha moradia e do meu filho, né? Que eu tô muito feliz por isso. Conquistaram a casa própria e a segurança para a família. Juntas, elas formaram uma cooperativa e os filhos foram incorporados em projetos sociais. Enquanto as mães trabalham no lixão, as crianças estudam, brincam e têm o primeiro contato com o esporte. Como correr, por exemplo. Eu acho assim que dá um futuro, né? Melhor para ele, já que eu não tive, ele dá um futuro melhor para meus filhos. O que eu mais quero na minha vida era isso. O meu sonho era ter minha casa. Jesus me deu agora o meu trabalho e o futuro para eles, que jamais não quero que ele passe o tanto que eu passei, que é sufoco. Você faz isso pensando nele? Pensando em meus filhos. E muito. Que é difícil, né? A gente, sei lá, passa tantas coisas, né? Para poder, como é que se diz? Aprender, né? A gente aprende muita coisa. Pouquinho em pouquinho, né? A gente vai coisando, sim, tendo alegria, né? A história é conhecida, um menino, infância difícil, que vence no esporte e ganha reconhecimento internacional, fama. Nessa semana, esses meninos receberam a visita de quem já foi um deles, um exemplo de que é possível sair da vida simples para o sucesso. Eu vejo, principalmente através do esporte, né? São pessoas que muitas vezes não têm uma perspectiva de vida melhor, mas através do esporte, essas pessoas podem ter uma condição de vida melhor e principalmente de inclusão social. Vanderlei Cordeiro de Lima, o maratonista mais famoso do país, passou a infância trabalhando na roça. Só começou a correr aos 15 anos, na escola. Quando nós pudermos fazer ou envolver cada vez mais as crianças que estão na escola no esporte, com isso a gente vai ter futuros campeões, né? Quem é ele? Vanderlei. É verdade? Quem falou pra você? Ele. O que ele faz? Ele corre. Corre? Você gosta de correr também? Gosto. Todo dia de noite, quando eu chego da escola, eu corro. Pergunta pra ela ali. Verdade? Verdade. A visita também incentivou a criançada a participar da Maratoninha de Brasília, maior corrida mirim do Brasil. 3.200 crianças participaram do evento, uns bem pequenos, que nem entendiam o que estava acontecendo. O percurso era de apenas 300 metros e cada bateria valia uma bicicleta. A criançada chegava sem fôlego, mas ainda assim animada. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Vanderlei dava uma força para os atrasados. Vamos brincar de correr. E não é que tinha garoto que mostrava jeito, como Anderson, da turma dos descalços. Por que você correu descalço, Anderson? Porque eu quis. Por quê? Porque eu corro mais rápido. Repare, não é só o Anderson não. Para essa turma, correr sem tênis é sinônimo de velocidade. Você correu descalço? Porque eu não consigo correr com meu sapato, não. Você não consegue correr com sapato? Por quê? Hã? Por quê? O sapato é pesado. Por que você correu descalço, Sté? Porque eu esqueci de ficar chinela. Ah, você veio de chinela? Vim. E aí, não doeu o pé? Mas tem gente que não tem opção. O Lucas, filho de uma das catadoras de lixo, correu de chinelo. Por que ele correu de chinelo? Não sei, porque não tem tênis. A boa notícia é que a organização da prova procura doar um calçado para quem não tem. Renildo corre de tênis e veio atrás de outro prêmio.
Vai tentar ganhar a bicicleta? Renildo é um dos 6 filhos de Rosimeire. Lembra dela? Oi, meu filho, tá? Daqui a pouco sua mãe tá chegando aí, viu? Na corrida, o garoto foi bem. Uma arrancada no final e ele chegou em segundo. Ô, Renildo, a Rosimeire deve estar cheia de orgulho. Você quer continuar correndo? O que você quer? Quero continuar correndo. Tudo isso ainda é uma grande brincadeira para eles. Mas as crianças já fazem planos para o próximo ano. E a autoestima dessa molecada, você vê? Como é que fica? Eles estão ali morrendo de rir, então dá até de chorar de ver eles participando. Porque assim, é a primeira vez que eles estão participando desse projeto da maratoninha, né? E já tô pensando no ano que vem já, então eles estão bem felizes. Foi mesmo um fim de semana inesquecível, cheio de novidades. Eles conheceram um campeão, alguns vão embora de bicicleta, outros de tênis novo e todos alegres com a experiência. Quem sabe daqui não sai um futuro atleta. É possível, por que não? Graças às conquistas daquelas mulheres do lixo. O pessoal trabalha mais motivado? Isso, com mais vontade, com mais sede de guerra. Isso mesmo. Sede de guerra falando que vocês são as guerreiras, é verdade? É verdade. Como é que se define você? Porque principalmente nós, que a nossa comparativa é mais só mulher. Isso. E nós conseguimos chegar onde nós chegamos, vamos chegar mais na frente, que Deus é grande.